O Domênico concordou comigo. O quê? É que no ar ele não vai concordar, esse canalha. Mas Canalha ele sabe você. que o Corinthians já praticamente escapou do rebaixamento. A canalha é você de colocar coisa aqui que eu não falei, ô trouxa. Ô, Não, mas você pensou, você sabe disso. Pensei porra nenhuma, eu tô achando que vocês vão ir pro saco. A torcida do vai Corinthians nada. estava bem feliz, né, É melhor mano? da morte. Que o Corinthians tinha enviado uma proposta pro Memphis, Depay, né? Que nessa Depay? semana... É Depay. Depay ou Depay? Depay. Memphis Depay. Depay. Depay ou Depay? Memphis Depay. É Popeye. É Depay, meu pai. Né? O jogador tinha gostado da proposta e tá tudo certo. Só que tudo isso, mano, só seria possível se com o dinheiro que a patrocinadora daria pro Corinthians. Essa é a história. E o Corinthians oferecendo um salário pra ele de 2,5 milhões, né? E a proposta seria um total de 60 milhões, né, pra ele. Dá até mais, viu, Motinha? É. Porque, ó, pela conta aqui que eu fiz, esse valor de 57 milhões, que inclusive consta em contrato, Certo. seria para contratação de um jogador aí impactante, enfim, um jogador que realmente seja um estrela, vamos colocar assim. Certo. No contrato reza essa quantia de 57 milhões para o Corinthians fazer um investimento nessa contratação. Certo. Esse valor seria 80% a respeito do que o Corinthians pagaria para o cara. Certo. Ou seja, o Corinthians ia acrescentar mais 20% em cima desses 57, totalizando quase 11,5 a mais. Ok. Ou seja, daria quase 69,5 para arredondar. Nossa. 69 não, 68,5 para arredondar. Esse valor, Motinha, dividido por 24, que seria a proposta 2 de anos, 2 anos pro cara, daria 2.850.000 reais por mês. Que É quase dinheiro, 3 hein? conto, mano. E aí, mano, só ligando uma coisa na outra, né? Porque não dá pra ligar. Hoje, né, a Polícia Federal, né, desencadeou uma ação contra as bets envolvidas em patrocínios, né, dos times, principalmente do Corinthians, né, que é o principal master, né? Que seria o que bancaria essa história vinda do Memphis, né? E a operação investigação, já juntando uma notícia na outra, mano, porque aí você comenta, né? Por lavagem de dinheiro, jogos ilegais, né? Essa história toda com até o presidente da Bet que patrocina o Corinthians da camisa aí, sendo procurado pela polícia, né? Ainda não prenderam, né? Mas está sendo procurado pela polícia, tem ordem de prisão contra ele. E aí, diz que a operadora falou pro Corinthians, ó, dá uma segurada aí, porque a gente não sabe como vai fazer isso ainda para poder pagar esse dinheiro. E aí o Corinthians correria o risco. Vai contratar o cara com a promessa de bancar uma parte, né? Desse salário desse cara e de repente os caras não vão dar o dinheiro, né, mano? Resumindo, Então, Mota, tudo isso tá em jogo, né, mano? Com essa história de hoje das bets sendo investigadas, né? Então, Mota, é um negócio que consta em contrato, sabe? É um percentual aí que haveria dentro do montante que seria colocado no Corinthians, que consta em contrato, inclusive para que o Corinthians fizesse esse grande investimento aquisição, na contratação de um grande jogador. Só que o negócio é o seguinte, Motinha, tinha um contrato com uma tal de Townsend também, que ia pagar o salário do Paulinho, e a gente viu o que aconteceu. Então esse negócio consta em contrato até a página 2. Você pega, às vezes, aí uma empresa que não honra o compromisso, e o clube fica com essa pista para resolver. Porque a FIFA ela não reconhece, Motinha, o vínculo do clube com a empresa. Ela reconhece o vínculo do jogador com... Perdão, clube, né? A FIFA não reconhece o vínculo do jogador com o patrocinador. A FIFA reconhece o vínculo do jogador com o clube. Então, se existe aí algum pacto, olha, você me paga que eu repasso pro jogador, enfim, isso pra FIFA não vale nada, velho. O BO é todo do Corinthians. O BO é todo do Corinthians. Então, Mota, como a empresa está sendo investigada, existe uma diferença, porque as pessoas muitas vezes confundem também. O fato de você ser investigado não quer dizer que você já esteja condenado. Você pode ser investigado e nada aparecer, assim como você pode ser investigado e algo aparecer. Então, nesse caso, Mota, pra mim, de verdade, não vale a pena o Corinthians comprometer aí quase 60 milhões, até mais, né? Porque quase 70, seria né, 57 da empresa, mais 11,5, quase 70 milhões daria aqui. Então, para o Corinthians hoje, eu acho muito arriscado, Mota, fazer esse investimento, ainda mais o jogador que recusou uma proposta aí hoje do Sevilha também. O Sevilha demonstrou interesse aí no futebol dele. Ele falou não. Propostas também, mano. Por causa dos salários. Isso. Estão falando do futebol árabe e do futebol mexicano também. E ele tá esperando uma proposta do Corinthians.
Mas de verdade, Motinha, por mais que possa empolgar, fala, pô, jogador aí da seleção da Holanda, pô, um cara aí que é FIFA, né? um cara que tem um certo know-how, não chega a ser um Cristiano Ronaldo, tá longe de ser, mas é um cara com nome no mercado internacional também, já passou por grandes clubes, mas eu acho que o Corinthians, nesse exato momento, Motinha, fazer uma extravagância dessa, sem saber se ele tem esse dinheiro pra gastar ou não, eu acho que é quebrar a cara igual quebrou com o Paulinho. Então, aí é perigoso. Mas ô Maurício, E esse- aí não entra naquele negócio, desculpa, Mota, que você sempre fala que o prejuízo de cair às vezes é maior do que um investimento meio que no escuro. Você falava sempre que em vias de cair era legal arriscar para não cair. Não seria essa a peça, Maurício? Mas aí que tá, ô Portuga, eu sou a favor aí de fazer um investimento para não cair, fato, mas um investimento para não cair não quer dizer que seja praticamente um checkmate na vida financeira do Corinthians. Esse valor, Portuga, de 70 milhões na contratação de um jogador, que a gente não sabe nem se você vai conseguir depois honrar esses salários altos aí, e aí é mais uma trulha pro Corinthians segurar. Porque se você tem esse dinheiro em caixa e fala, vou contratar, que o patrocinador já me repassou, é uma coisa. Agora, esse dinheiro fictício, acerta aí que depois a gente vê que a gente faz. Eu vi esse filme com o Paulinho, irmão. O Corinthians, com o time que ele montou agora no segundo semestre, Portugal, de verdade, com essas peças que chegaram, Hugo Souza, André Ramalho, apesar do Alex Santana ter se machucado, mas estava bem, o Charles ainda acho que está um pouco aquém do que pode jogar, mas o Martínez chegou chegando, o Thales Magno, são jogadores, Portugal, que já mostraram aí uma evolução de qualidade no time do Corinthians, que já é, para mim, suficiente para brigar para não cair. Pelo menos brigar para não cair, eu já acredito que seja. Tá longe ainda de ser o time ideal para brigar por títulos, ser aquele time que já chega como protagonista no campeonato, tá longe. Mas diante do que tinha e o que tem hoje, eu já acho que é suficiente, Portugal. Não valeria a pena fazer essa extravagância toda não se não tiver o dinheiro na mão. Vamos lá, o Corinthians que foi notificado pelo Flamengo, viu, mano? Pela terceira vez seguida. O Corinthians adquiriu o Mateuzinho, né, por 4 milhões de euros, né? E aí ele tem que pagar a última parcela que venceu dia 5, 8 milhões de reais não foram pagas, né? E tem mais 2 parcelas para serem pagas ainda também que não foram pagas. Então, 8 milhões mais 2 de 2 milhões e meio, mais 5 milhões, né? Quase 13 milhões, é isso? Que o Corinthians ainda deve pro Flamengo, né? Ô, Motinha, falar pro cheirinho aí, ó. O Flamengo tem que ter uma cara deslavada também pra chegar e cobrar o Corinthians, velho. Você vender um carro, você vender um carro que só dá problema e ainda querer cobrar do cara que tá te devendo. Mas você tá com o carro, você usa ele. Cara de pau são mas dá uma vocês que devem pra segurada, todo mas dá uma mundo e fica segurada. contratando o jogador, ó. Não, mas dá uma segurada. O Corinthians vai pagar quando der, Flamengo. Dá uma segurada. Vocês não estão precisando desse dinheiro. Não estão precisando desse dinheiro. Vai te catar. E eu Mas imagino o Depay ouvindo ele falando isso. E você tem Como que... dizem, o Mano é o verdadeiro suco de Corinthians. Não, e a contradição em pessoa, né, velho? Nossa, velho. Ah, mas é verdade, mano. Ó, um carro que só dá problema, Motinha. Você comprou achando que ia Mas ser outro dia você o tá amor falando da que tua o vida, Mateuzinho tinha que usar o Mateuzinho porque você não quer mais usar o Fagner. Mas você o- precisa Sim, dele. mas o fato de eu estar falando, que o Mateuzinho tava melhor que o Fagner, apesar da última partida do Fagner, que foi muito boa contra o Flamengo, mas isso não quer dizer que o Mateuzinho tá voando. É que comparado ao Fagner que jogou os últimos jogos, o Mateuzinho tava melhor. Mas Não essa vocês partida foram contra lá o na Flamengo, loja, o Fagner usaram o carro, estão usando, e aí não quer pagar, velho. Vou falar uma coisa. E vocês têm que tratar bem o Corinthians, o Flamengo, sabe por quê, mano? O Hugo Souza já foi avisado pelo presidente que vai ser comprado, né? Os 50% Não, dos é direitos, óbvio. né? Dele. E aí ele já avisou. E aí ele falou com a imprensa, falou, não, tá tudo certo, o presidente já me avisou que eu vou ser adquirido, né? Só que o Corinthians quer fazer uma negociação com o Flamengo para adquirir muito mais do passe do Hugo, né? Que aí o Corinthians ficaria com 50%, o Flamengo com 50%. E aí a história o Corinthians quer uma parte maior pelo valor dado, né? Que seria 800 mil euros, né, mano? Mas vai custar caro, hein? Eu também acho. Essa outra parte vai custar, porque o Flamengo já viu que fez besteira, em Motinha, 800 quando mil euros, colocou esse valor bem abaixo. Porque o Flamengo também não acreditava, talvez, que ele pudesse estar jogando o que ele está jogando. Queria vingar, Mas né? o Corinthians, o Corinthians aí, mais cedo ou mais tarde, ele vai tentar, de fato, ampliar essa fatia que lhe cabe.
Mas, independente de qualquer coisa, Motinha, de imediato o Corinthians já tem que fazer essa compra e não esperar nem o término do empréstimo. Já compra agora. Boa. Boa. Eu vou só me auto-parabenizar, viu, Domênico? Como assim? Mas como Porque, é que é isso aí? Porque não tem notícia, eu fui atrás, velho. Você se tá se auto-parabenizando. Me auto não existe. Mas peraí, não tem notícia. Assim, ó, mas assim, igual eu faço Mas como não tem É um notícia? índio parabenizando. É isso. Se parabenize sim. É, sim, existe auto me parabenizar. Na sua autocrítica, você merecia qual nota, Título não? 10. do quê? Você Porque os 10? caras, eu tô espremendo, eu espremi Suco, hoje. suco de notícia. Suco de notícia. Mas peraí. Depois do Miau. Mas peraí, onde não tem notícia? Parabéns. Hoje teve essa operação que foi desencadeada pela Polícia Federal investigando as bets aí. Então, Inclusive, mas já uma falei. delas é a Aliás, as patrocinadora do bets Corinthians. uma que patrocinou e outra que patrocina É isso, o porque Corinthians. A falou Bet aqui. Balanço. Então, Não, mas eu tô só citando as informações que ele falou que ele precisou virar o mundo do avesso pra buscar. Mas o do Corinthians Santos, tentando do contratar o Palmeiras, Memphis não existe Depay. só Corinthians no mundo, irmão. Opa! Não, mas você falou em cima do Corinthians. Mas peraí. Grosseria, Do velho. Santos você não trouxe aqui. O diretor do Santos faz um baita de uma Você declaração. não tava prestando atenção no E o programa, que não? foi de difícil de achar isso aí? Pois é. Que jorrada no Pode bota ver. agora, hein? Quer Tá se se valorizar. parabenizando por Boa, pouca bora. coisa. Tá querendo se valorizar. É que ele tá precisando de autoafirmação. Mas muito bem. Olha, vamos falar agora, vamos trazer agora o recado do... Ô Luiz, o negócio é o seguinte, cara, antes de mais nada, antes da gente falar das possíveis contratações do Corinthians, vamos falar aqui a respeito da situação atual. Eu sinceramente acho que depois dessa vitória contra o Flamengo, do jeito que foi e pelos moldes que foi, dará pro Corinthians uma vantagem até psicológica para reverter o primeiro jogo lá contra o Juventude, que o Corinthians perdeu lá em Caxias. Acho que o Corinthians avança de fase na Copa do Brasil. E o Corinthians avançando de fase na Copa do Brasil, o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é o Botafogo no Rio de Janeiro. Já não me assusta mais. Já não me assusta mais. Cadê pra mim o Corinthians não cai Cadê a mais. porra Luiz? do E pra momento você? fofagão aí? Esse trouxa. Então, mano, eu acho assim que a prioridade é o Não brasileiro. assusta. O que Também acontecer acho. nas Copas, aconteceu, cara. Se passar do Juventude, ótimo. Só que se passar do Juventude, acho que pega o Flamengo, né? E aí, velho Só- caixão. então, depende que eu não sei se o Flamengo vai passar do Bahia. Eles ganharam o vai primeiro passar, jogo fora de não casa. É, mano, é um Não, olha, é fofarrão, demais, hein? É assim, demais, hein? eu acho que a gente consegue passar, mas é daquele jeito, no sufoco, nos pênaltis. Hum. Só que o problema, cara, o Corinthians joga bem um jogo e depois ficar 5, 6, 7 jogos sem jogar porcaria nenhuma. Tem que ter mais de constância, né, cara? É difícil. Mas assim, eu acredito. Então, mas, cara, ô, Luizão. porque tem time muito pior que o nosso. Criciúma, Concordo o com próprio você. Juventude. O Vasco deu uma melhorada, né? Mas o time do Vasco também eu acho bem mais ou menos, pra falar a verdade. Ah, o Vasco não cai mais não. O Vasco Mas- tá da mas- metade mas pra peraí. cima. Sim, Vo- mas é um exemplo só. Vocês dão risada, mas eu, sinceramente, vendo de fora, os caras estão aí na quarta de final. O adversário dos caras é o Juventude, viu, gente? Não é o Barcelona nem o Liverpool. Cara, não é impossível, não. Principalmente se tratar de Copa. E principalmente Copa Sim. do Brasil, que tudo acontece. Os caras são Mas campeão, não, velho. o Portugal, Tá o concorrendo problema- aí, bicho. O problema é o calendário também, cara. Aí- É jogo muito em cima de jogo, aí machuca um cara importante, aí já quebra no brasileiro também. Mas sabe o que Eu acho acontece? assim, Chega se nessa der pra fase aí, passar do mano. Juventude, ótimo. Ótimo, porque o Juventude é um time pior que o nosso. Se a gente passar pra semifinal, tentar passar do Flamengo, beleza. Mas se não passar, beleza, tranquilo. Mas sabe o que acontece? Aí que tá. Eu acho que tem certos momentos na temporada que você tem que esquecer essa parada de calendário apertado. Tem certos momentos que você tem que dar tudo que o time tem. Chega uma época que você fala assim, ó, é isso, e no caso do Corinthians, ele tem que jogar a Vera, o jogo da Copa do Brasil e os jogos do Brasileiro. Ele não pode pensar, vou poupar. Ele tem que jogar a Vera, tudo que ele tem. E Sul-Americana também, que você lembrou, que não tá fora, muito pelo contrário. O Corinthians vai ter que abrir mão de umas das Ô, Luiz. mano. Não acho, Moto, não acho. Tem que não jogar a acho. Vera, como tô com o mano. velho. Pra mim, velho, o Corinthians aí, com essa vitória contra o Flamengo, vai um trazer esforço. sim uma motivação extra. O time do Juventude mostrou ser um time extremamente limitado e tá mostrando isso no Campeonato Brasileiro. Aí vão falar, mas o Corinthians também tá. Mas desculpa, gente, sem clubismo, não dá pra comparar a qualidade técnica que tem o time do Corinthians, inclusive com o Garro, com o André Ramalho, com o Hugo Souza, com o Thales Magno, com qualquer coisa que o Juventude tenha lá. É que a o pressão Corinthians lá só é tropeçou menor. no Juventude.
Olha, eu O acho Corinthians ele que só hoje- tropeçou no Juventude por incompetência própria, mas eu acho, ô Luiz, que depois dessa vitória contra o Flamengo, a torcida vai estar em peso em Itaquera dia 11. Acho que o Corinthians reverte e consegue a classificação rumo à semi. E, cara, vai pegar um Botafogo, vamos analisar aqui, raciocínio lógico. Essa pausa pro Botafogo vai ser ruim. Porque o Botafogo, ele tava meio que pegando no breu. O Botafogo tava jantando todo mundo com farofa. Agora, quando você quebra o ritmo de, talvez aí que o Botafogo vinha, o ritmo de velocidade, meu irmão, o Botafogo vai voltar primeiro com um jogador que foi pra seleção, vai voltar contaminado, não vai voltar jogando a mesma bola. É o Luiz Henrique. O Botafogo quebrou o ritmo. Ó, essa parada, essa data FIFA pro Botafogo é o padre irlandês que abraçou o brasileiro na maratona. Ô, Ferrou o mano, Botafogo. Você acredita mesmo nisso que você tá falando? Lógico que não acredita. Ele Claro fala pra, que não. ele fala pra Personagem, tentar é. incentivar Eu Eu todo nunca mundo. acredito. O Botafogo, Ele é um personagem, cara, já tem cara. tempo pra descansar também, cara. Tipo, O mano fica O- treinando o- isso, ele é um O personagem. Domênico tá torcendo pra que ele tenha razão, porque o Corinthians mas vai lá e você ganha do falou- Botafogo, é. O doutor Você falou Luiz. do Garro, o Garro hoje, tirando o De Bruyne, é o melhor meia do futebol Ah, mundial. cala essa cara. boca, vai, Luiz. Mas vou te falar, cara. Vai, o vai, argentino- vai, Segurou vai. outro tonto, hein? Igual mesmo. Mas E a nesse senhora ponto- que me ouve deixa o cachorro com um animal desse. Pra cuidar. Mas nesse ponto, ô Luiz, nesse ponto, cara, eu sei que o clubismo aí aflora aí na mesa e os caras rasgam a Eu vi o roupa quando a gente fala do clubismo. Corinthians. Eu vi o clubismo. Mas vou te falar, cara, o argentino que tava triste com a aposentadoria do Messi tinha perdido o Maradona. O Maradona morreu. O Messi aposentou. É. Os caras falaram, tamo órfão Olha de o um que camisa esse 10. maluco vai falar. Garro. Acharam. Não, Mas, é bom ô, jogador. Luiz, agora com relação aí O problema é ele pra forçar finalizar. dizendo que agora Exatamente. é o melhor do É, mundo. Foi só pela vinheta. Não, melhor do mundo não, mas ele tem potencial para. ele é muito Agora o bom negócio é o jogador. seguinte, ô Luiz, com relação aí à contratação do Memphis Depay, por mais que ainda não tenha um declinado de vez e fala não vem, porque é um jogador que não tem contrato, Vem pra a quem tá mãe, falando, não vem de pai. pra quem tá dizendo aí, mas, ô mano, a janela fechou, não dá mais pra inscrever, é um jogador que tá livre no mercado, não tem contrato, sim. então esse tipo de jogador ele pode ser inscrito em qualquer competição mundial. Mas com relação a tudo que tá acontecendo, você faria um investimento pesado na contratação desse cara ou você não contrataria? É uma oportunidade, assim, mas eu acho que a patrocinadora tinha que fazer o Pix assim na hora, sabe? Tá aqui, ó, não sei quanto que você tinha comentado. 57 milhões. Então, assim, ó, tá o dinheiro aqui, vocês fazem o que você quiser. Mas eu acho assim, cara, Aí você acordou, né? que hoje, eu acho que não é uma prioridade, cara. Acho que a prioridade é a gente focar no elenco que tá aí, dar força pros jogadores. E, cara, querendo ou não, o Yuri Alberto, ele foi muito importante no último jogo. E não adianta queimar o cara agora, porque a gente tá mal, o cara também tá mal, não tem que ajudar o outro. Chupa, mano. O cara tá eu acho que é consumindo isso, cara, pastilha, porque, meu, né? 70 milhões num jogador, que a gente não tem certeza nenhuma que vai estourar aqui. Não é um Soares da vida que veio ano passado e arrebentou, não é um Seedorf. Mas então, Seedorf. eu, assim, cara, Seedorf, desculpa. No Corinthians, né? 70 milhões, cara, é muita grana e a gente não pode arriscar. Principalmente quando não tem, né? Imagina. Não, mas eu também acho, eu concordo concordo. contigo, Luiz. Eu falei isso nas manchetes aí. Eu acho que é um investimento muito pesado por um dinheiro que o Corinthians não tem na mão. Então, eu acho que, sinceramente, não vale a pena hoje, o Corinthians, se não tivesse dinheiro, fazer esse investimento e essa extravagância. Aí eu discordo, mano. Vale a pena sim. Traz o Memphis Depay, que ele recupera esse dinheiro aí, esses 60 milhões, só nas vendas de camisas. Nas vendas de camisa ele já tira esse dinheiro aí já. Eu não vou nem falar, não vou nem falar os outros patrocínios que podem vir com a chegada dele. Ele vai virar o segundo gringo da Fiel. Calma, microfone. A gente já teve o Casim, que foi o primeiro gringo da Fiel. Agora vai ser o Memphis Depay, pô. Já repito, só na venda de camisa ele ganha esse dinheiro aí com imagem, novos patrocínios. Então vale a pena trazer o Memphis Depay. É a minha opinião, mas eu quero saber a sua. Comente aí. O Memphis Depay, na minha humilde opinião, entrega tanto no marketing, também como em campo. O cara tem apenas 30 anos, pô. O cara vai deitar e rolar nesse futebol brasileiro. Então, eu traria. E você, Fiel? Comenta, Fiel, e representa. Comenta e representa com like. Porque aqui é Corinthians. E vai, Corinthians.